Noticiário do dia. Vou até mostrar aqui um trecho de um vídeo dos dois aí. Aqui é o encontro de Jones e Renato Freitas naquele canal As Ideias, né? As Ideias. Foi bem legal, efetivamente. Bem legal, e tem algo que tem tudo a ver com essa agressão sofrida pelo nosso Renato Freitas. Então, vamos começar mostrando de fato o que aconteceu e também a posição do Renato sobre isso. Tá aqui, o vídeo inteiro. E aí, qual que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, trouxa! Pô, tá com lanche. Não, vem vocês três, vocês não estão em três. Vocês não estão em três. Eu tô sozinho, vocês vieram. Não, esses dois aqui. Essa é uma coisa importante, tá? O provocador lá, ele tentou se apresentar como estando sozinho, mas eram três, era um trio de homens parrudos, brancos, com certeza fascistas, racistas, porque enquanto o agressor estava levando vantagem sobre o agredido, o Renato, os caras estavam quietos. A hora que o Renato foi para cima e, de fato, deu uma chave, mata-leão, acho que chama, no cara aí, os outros entraram e foram para cima do Renato, né? Então é assim, eles são... A gente é sempre assim, né? Covardia. Sempre assim. Vocês vieram, e esses dois? E esses dois? Então, pode vir os três. Pode vir os três. Vem os três. Um, dois, três. Vem os três. Por quê? Vem os três. Vai de perto. O Renato fez registrando o tempo inteiro que são três, né? Vocês estão em três, você pode vir os três. Sai de perto. Sai de perto. Vem só um. Sai de perto. Sai de perto. Vem só um. Ó. Olha lá, aí começa a agressão. Vamos, bonitão! O Renato leva um soco. Tá aí. E aí vai né? Esse foi então o soco que o Renato levou, e aí depois continua a confrontação, vai continuar, tá? Deixa eu ver, eu achei que estava como o... Estava como... Deixa eu ver se encontro o vídeo aqui. Se eu tenho o restante da confusão, porque tem duas versões, né? Uma versão de que o Renato é que teria batido no sujeito, e a outra versão é a de que... tá aqui. É de que o Renato teria apanhado e tal, né? Tanto faz também, né? Se apanhou ou se não apanhou. Deixa eu mostrar aqui a continuidade das agressões ao Renato e a reação dele. Vamos lá. Mostrar então, eu achei que estava lá naquele de vídeo, não estava. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui a segunda parte. Espera aí. Dureza, né? E aí a extrema-direita, evidentemente, está querendo caçar um mandato do Renato, né? Por ter se defendido. Aí continua. O cara... E achou que ia... Aí começa a hora que a história vira, muda. E aí, veja, né? O Renato domina o sujeito e não vai para, né? Não joga o cara no chão e fica dando chute na cabeça e tal. Aí os outros brucutus, olha lá, os branquelos lá, os brancões, amigo deles, vão para cima, e vão para agredir o Renato, olha lá. E vão para agredir, tá? Então, isso é o que aconteceu de fato ontem. O que o Renato falou? Muita gente vindo perguntar o que... Explicação técnica aqui do Afonso, eu não entendo nada dessas coisas. Tem coisas que eu não entendo, tá? Eu não entendo nada de carro, não entendo nada de briga, essas coisas. Eu sou tô fora. Bom dia, Mauro e camaradas. O nome da chave que o Renato aplica é guilhotina e que evolui
para um triângulo de mão. E o Renato ganhou a luta, finalizou. O cara só não apagou porque seguraram o Renato. Tá aí. Vamos lá, Renato, fala, explica. E ele quebrou o nariz, tá? Vocês vão ver que a voz dele mostra isso. Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo, infelizmente o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança. Do ensino fundamental, no campinho, na rua. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento. E nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua, e o cara tocou o carro em cima de nós. Para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder. Então sei lá o quê. E eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar. Saiu do carro e veio pra brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, que já deu a bafa dele ali, ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali. Daí depois foi atrás de nós, filmando daí, pra criar views, pra cavar uma falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele estava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco. E daí a briga começou, deu os chutes nele, ele deu um soco, esse que quebrou meu nariz. Eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc., quando eu estava apanhando, estava suave. Quando eu imobilizei ele, daí apareceu todo mundo, separou. Mas tranquilo, eu não vou aqui nem aparecer como agressor e nem como vítima. Mas o fato é esse. Qual a motivação para alguém sair do carro, no meio do nada, e vir te agredir? Enfim, Curitiba, filho. Para sobreviver, só sendo sobrevivente. Nunca tenha medo. Tá aí, Renato. A conversa com a Eliette aqui foi nesse mesmo espírito, né? Ele falou: Curitiba tem que ser sobrevivente. Salvador, a maior cidade preta do Brasil, os pretos e pretas têm que ser sobreviventes, né? E a Eliette aqui falando um pouco isso, que a vida do Renato também, né? Ela, líder marisqueira, líder quilombola, foi obrigada a abandonar a casa dela, é perseguida o tempo inteiro, foi presa, é humilhada, apanha. É a história do Renato. É a história do Renato, é a história das lideranças pretas nesse Dia da Consciência Negra, nesse 20 de novembro de 2025, aqui no Brasil. E aí já começou, né? MBL, toda a extrema-direita, a campanha para mais uma tentativa de cassação do mandato de Renato. Estão querendo transformar o Renato no agressor, né? Então, mais uma vez, né? Querendo transformar a vítima num agressor, que é exatamente a mesma coisa que fizeram com Glauber Braga, estão fazendo ainda com Glauber Braga, ainda ameaçado de perder o seu mandato. E aí o Glauber, evidentemente, solidarizou-se com o Renato ontem. Eu quero dizer publicamente aquilo que já disse pessoalmente para o Renato pelo telefone. Meu amigo, estamos juntos. Obrigado por absolutamente tudo o que você faz pelo Paraná, o que você faz pelo Brasil. Muito, muito obrigado. Sinta-se abraçado, hoje e sempre. É isso aí. Tá, o Jones, falei com ele essa madrugada, ele soltou uma nota de solidariedade ao Renato, lá do Vietnã, e me disse que iria, assim que chegasse ao hotel, ele está em Hue, não está mais em Hanoi, iria, deixa eu tirar aqui,
vai gravar um vídeo também de solidariedade ao Renato. Então ele soltou uma nota dizendo, ó, Renato, meu camarada, estamos juntos demais. Com essa foto aí que eu já mostrei dos dois juntos. Todo mundo que te acompanha sabe o quanto de perseguições, ataques, calúnias e provocações você sofre. Você foi atacado no meio da rua e ainda vão tentar usar isso contra você. Não deu outra. Né? Mas vai ser mais uma batalha que você vai ganhar e estarei junto contigo. Então, aí o que está acontecendo em relação a esse caso do Renato? O PT, parabéns ao PT, manifestou solidariedade ao Renato. O presidente do PT soltou uma nota aqui, o Edinho Silva. O Partido dos Trabalhadores expressa total apoio ao deputado estadual Renato Freitas, que sofreu racismo, agressão e violência política nesta quarta, 19. Renato Freitas é liderança reconhecida na luta antirracista por igualdade, democracia e direitos, e aí vai, segue a nota do Edinho. Outra que se manifestou foi a Glaze. Eu achei curioso essa manifestação da Glaze, porque o formato no Instagram é um formato que, né, tem que fazer um recorte e tal, precisa adaptar para mostrar que falar, deixa eu pegar lá no X. Não, no X não tem. O X a Glaze separa para alta política. Né? Então, no X não teve solidariedade ao Renato. Diz ela aqui, nossa solidariedade ao deputado Renato Freitas, alvo de uma evidente provocação que terminou em agressão às vésperas do Dia da Consciência Negra. Não podemos normalizar a violência política nem permitir retrocessos no enfrentamento ao racismo. Então, como eu disse, parabéns ao PT, que legal que o PT, nesta hora, está se solidarizando ao Renato. Agora, o PT abandonou o Renato, né? Ele está abandonado. A última vez que ele esteve aqui, inclusive, ele disse que ele não tem proteção nenhuma do PT lá. Ele falou, eu não tenho segurança, o PT não paga segurança para mim, apesar dele já ter reivindicado, ele já fez pedidos por escrito ao PT para que o PT garantisse a segurança dele lá no Paraná. Nunca, ignoraram. Ao contrário, o Renato é hostilizado todo o tempo pelo PT. É claro que não vão negar a ele a legenda para ele ser candidato a deputado federal, porque aí a crise seria um negócio brutal. O Renato hoje é uma das maiores lideranças do país, ao lado do Jones, ao lado do Chavoso e de outros. Seria um escândalo sem tamanho. Não negarão. O Renato, esperamos que seja eleito deputado federal lá pelo PT do Paraná. Mas assim, o Renato sempre foi deixado de lado, e na rua, e hostilizado pelo PT. Essa é a verdade. Sou eu que disse, quem disse é o Renato. Quem acompanhou o que aconteceu em 2022, vocês se lembram, 2022, o assassinato, o assassinato que teve maior repercussão foi do Moise Mugheni, lá no Rio de Janeiro, assassinado, espancado lá no Rio de Janeiro. Houve uma mobilização em diversos lugares do país, em protesto, e em solidariedade não, né, em protesto, em luto, né, pelo assassinato do Moise, e o Renato liderou um desses protestos lá em Curitiba. O protesto foi feito onde? Em frente à Igreja Nossa Senhora dos Pretos. A Igreja Nossa Senhora dos Pretos, em Curitiba, assim como em geral essas igrejas Nossa Senhora dos Pretos do país, bom, na verdade, praticamente todas as igrejas, praticamente não, todas as igrejas do período colonial nesse país foram construídas pelas pessoas, homens e mulheres feitos escravos pela dominação portuguesa e depois a dominação das elites brasileiras. Tá? Então, todas as igrejas, mas em especial essas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Nossa Senhora da Boa Morte, ou igrejas da Boa Morte, dessas associações, né, da Boa Morte, foram construídas pelas pessoas escravizadas para serem as suas igrejas. Porque se você já foi numa igreja do tempo colonial, os escravos eram mantidos lá no fundão da igreja, eventualmente do lado de fora. A igreja não era feita para eles, não era, eles só construíam. Assim como hoje no Brasil, né?
São os negros, as mãos negras desse país que constroem os prédios, os arranha-céus, as sedes de bancos, o shopping center, mas depois não pode entrar, né? Depois não pode entrar. Então, o Renato estava lá protestando, aí quando acabou a missa, ele entrou na igreja. E aí, a extrema-direita, da mesma maneira como a extrema-direita está dizendo agora que ele agrediu, que ele foi o agressor, a extrema-direita naquela época disse que ele invadiu. Como a extrema-direita, não só a extrema-direita, né, disseram que lá na COP, que os indígenas invadiram a COP, né, invadiram, a palavra que eles adoram, a palavra invasão. Isso em 2022. Ele não só não invadiu, como ele teve o apoio da Arquidiocese de Curitiba, o pároco da igreja apoiou o Renato, disse que não invadiu coisa nenhuma, ele teve apoio completo da Igreja Católica lá de Curitiba, tanto da Arquidiocese quanto do pároco da Igreja Nossa Senhora dos Pretos. Quem é que não deu apoio ao Renato? O PT e a mídia progressista. Eu sei disso, eu estava trabalhando no veículo da mídia progressista. Eu estava trabalhando, eu sei o que foi. Né, expressar, né, primeiro registrar o que aconteceu e expressar solidariedade ao Renato. Eu sei bem o peso, né, é isso aí, até o Papa Francisco apoiou o Renato. Né? A conversa naquela época era: este responsável do Renato, porque é 2022, está ameaçando a vitória eleitoral de Lula. Sacou? Essa era a lógica, esse era o discurso do PT. Ele foi completamente abandonado pela direção municipal e estadual do PT lá no Paraná. Bom, e nacional também, não teve nada. Por que é que agora o PT está solidarizando com o Renato? Está solidarizando porque do lado de lá, a extrema-direita e o MBL está batendo no Renato, e nesse momento, no momento pré-eleitoral, interessa ao PT fazer esse fogo de barragem com a extrema-direita. Tem a ver com a luta política institucional. A solidariedade ao Renato. Não vamos nos iludir, não tem nada a ver com o Renato, nem com uma solidariedade efetiva ao Renato. Não tem. Né? Renato e Jones se encontraram, então, nesse podcast, videocast, as ideias, agora, um mês e meio atrás. E aí o Jones pergunta: e aí, cara? Né, porque o Renato está super bem nas pesquisas para o Senado. Vai sair candidato ao Senado ou não? E veja a resposta do Renato. Dizer, não, você não gosta do PT, você é antipetista. Não, vamos ver o que o Renato diz sobre a relação dele com o PT. Só na caixa, Maurão. Vamos lá. E aí é a figura para ser construída, para ser fortalecida, para em breve, inclusive, ser governador do Paraná. Minha dúvida é, em 2026, a gente vai ter Renato Freitas, candidato a deputado federal ou a senador? Olha, eu vou ser bem sincero, quando foi feita eu nem sabia dessa pesquisa. Sim. E de repente eu recebi ela, eu falei, olha, até espontaneamente uma boa parcela do eleitorado paranaense, que as pessoas dizem ser absolutamente 100% conservador, está levantando o meu nome, porque acreditam que tem que ser travado, sim, no ambiente institucional, uma luta radical que, no mínimo, desnude os atores que ali estão em relação aos interesses que, de fato, eles defendem. Mostrar que o coronel está ali para que não haja reforma agrária, para que não haja direitos trabalhistas, para que o valor da mão de obra que ele utiliza todos os dias seja cada vez menor. Ponto final. Sem maquiagem. E pouca gente tinha coragem de dizer isso. Nós dissemos. Sim. E enfrentamos, e mostramos que a corrupção reina naquele lugar, onde eles dizem que bandido bom é bandido morto. Não para acabar com o crime, mas para monopolizar o crime só para eles, né? E a população aderiu, e todo mundo dizia, não, isso daí é radicalismo, Renato, é esquerdismo, desse jeito não dá, você tem que conciliar mais, tem que ser mais pragmático, tem que ter maturidade política e tal. E veio a resposta em forma dessa pesquisa, em outras manifestações mais, que nos fazem pensar o seguinte, Jones: se o partido, de fato, estivesse lado a lado, somando 10 a 10, mano, eu ia,
porque eu saberia que mesmo que eu não ganhasse, faria uma grande campanha e a gente teria o efeito pedagógico, ideológico, no sentido de agitação, publicização dos nossos ideais. No período pós-campanha, eu conseguiria ser absorvido pela boa burocracia do partido, de modo a eu continuar fazendo minha militância pelo Brasil e no Paraná, que não é o que ocorre hoje no PT. Se eu falar que vou a candidatura do Senado, uma boa parte do PT vai me sabotar, uma outra parte vai torcer para eu não ganhar, e se eu não ganhar, vou ser abandonado. Ah, Renato, mas está tendo uma avaliação muito rigorosa, né, do partido. Mas é de fato, mano. É o que é, né? Quando eu fui caçado lá, porque os caras falaram que eu invadi uma igreja, pô, a igreja dos pretos, irmão. Igreja vazia. Nós manifestando porque mataram o Moisés Kabagambi e outros irmãos aí na nossa própria igreja. A igreja ficou do meu lado. Sim, A igreja arrumou passagem, o padre arrumou passagem, o padre Júlio, o Frei Davi arrumou passagem para eu conhecer o Papa. Tive a oportunidade, tá ligado? Agora, recentemente, sabe o que aconteceu? O bispo deu a chave pra gente da igreja, pra gente dar a chave na cerimônia de posse do novo padre. Olha que louco que a gente deu. Então, a igreja foi 100%. E até hoje tem gente que sustenta essa fake news de igreja invadida. É o que eles têm. É o que eles têm. Então, eles se apegam. E, pô, o PT foi mais católico que a igreja católica desse caso, né? Jogou eu na fogueira, falou que eu tinha que pedir desculpa. O Lula também. O próprio Lula. Se distanciaram de mim, como se eu fosse um Dalit da novela lá. Né? Não encosta, não chega perto, que faz mal. Ou seja, isso me leva a pensar, Jones, para responder de fato sua pergunta, que se eu ir numa empreitada dessa, que requer mais força e unidade partidária, inclusive, e não ganhar, eu posso ser uma vítima fácil para numa quebrada, de madrugada, tomar um tiro pelos inimigos que infelizmente eu colecionei nessa caminhada, e aqui jaz. E depois, muita gente que virou as costas para mim dentro do partido vai fazer uma camiseta com meu nome, vai ganhar voto no horário eleitoral, filho. Né? Não tô aqui para isso, nem vivo, nem morto. Eu sou massa de manobra, por isso eu sou deputado federal, se tudo der certo ano que vem. Vai ganhar, viu? Vai ganhar 2027, Renato Freitas no Congresso Nacional. Vai segurando. É isso aí. O pessoal tá pedindo aqui, ó. Demais, né? Vocês imaginam o que é um Congresso Nacional com Renato, com Jones. Ontem falamos aqui com o Fábio Félix, com Sâmia, com Fernanda, com Glauber. O que será esta Câmara dos Deputados com uma bancada da esquerda radical que só aí já dobra de tamanho? Imagina se tem 10 da esquerda radical lá na Câmara dos Deputados. Acabou a moleza. E aí, esse é o cenário. Então, vai dizer que você não gosta do PT, critica o PT, tá lá o PT se solidarizando com o Renato e você criticando. Mas tá aí o Renato contando a história dele da relação com o partido, gente. Essa solidariedade com ele aí ontem, faça-me o favor. Aqui o Gabriel falando da Eliette Paraguaçu. Acho que a Eliette, não sei se ela será candidata a deputada federal. Se fosse, seria maravilhoso. Acho que ela não será. Bom, outro que está na linha de tiro é o Chavoso. Nós mostramos ontem aqui, mostramos o cenário da perseguição ao Chavoso, né? Mostrei o vídeo dele já comunicando não só a perda do seu canal titular no Instagram, do seu perfil titular no Instagram, quanto do perfil reserva, com uma alegação inclusive mentirosa, né? Porque o que acontece é que quando, em geral, as pessoas são caçadas no seu perfil oficial, elas criam um segundo. E aí o que o YouTube, o que o Instagram alegou foi isso, você criou o segundo, não pode e tal. Mas não, mas essa segunda conta dele existe, há muito tempo. Então, inclusive a alegação mentirosa.
né? Então, nossa solidariedade ao Chavoso sempre, o tempo todo. O camarada nosso está aqui com a gente. Amanhã deve ter vídeo dele ao vivo aqui. Não teve essa semana, quarta-feira, ele estava viajando, né? Solidariedade integral ao camarada Chavoso, um queridíssimo nosso aqui. E lá do Vietnã, o Jones falou sobre o caso Chavoso. Vai falar também sobre o caso Renato. Bem, Jones Manuel na voz. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Hue, no Vietnã, e soube que a conta reserva do camarada Tiago Torres Chavoso da USP foi derrubada também. A conta principal, que tinha batido mais de 1 milhão de seguidores, foi derrubada de maneira arbitrária, sem justificativa, pela Meta, e agora a conta reserva. Assim, uma situação gravíssima, uma perseguição aberta, uma censura aberta, e a Meta, né, empresa dona do Facebook, vem praticando várias desse tipo, e a gente precisa se mobilizar, a gente precisa denunciar, a gente precisa reforçar a campanha de solidariedade. Então, vamos todo mundo debater, falar, compartilhar. O Tiago já deve estar com um apoio jurídico, inclusive vou mandar mensagem para ele agora, para saber se precisa de reforço jurídico para brigar com a Meta. E é isso, gente. Vamos para cima, vamos ajudar na denúncia, na solidariedade, porque isso não pode passar impune, não. Tamo junto. É isso aí. Tá? Então, esse é o cenário neste Dia da Consciência Negra no Brasil. Esse é o cenário com o qual a gente se confronta a esquerda radical na linha de tiro e especialmente as lideranças negras da esquerda radical.